Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Ricardo e estou aqui novamente para termos mais uma aula no Rio Educa na TV. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre a cadeia alimentar. Para isso, eu trouxe algumas curiosidades para que a gente possa conversar um pouquinho sobre como essas relações estabelecem nesse dado ambiente. Nós vamos conversar um pouco sobre a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo. Está aqui no centro, no coração da nossa cidade. Vamos acompanhar aqui um pouco o slide? Bem, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou me autodescrever para que vocês possam lembrar um pouco quem sou eu. Eu sou um homem branco, de estatura mediana, uso também uma barba, tenho cabelos curtos, castanhos, estou vestindo uma camisa social na cor roxa, de manga comprida, e também uso um cordão de pavão com aquelas penas bem coloridas que são características desse animal. Tudo a ver com a aula que nós vamos ver hoje. Bem, agora vamos voltar aqui para o slide e já conhecer um pouco dessa floresta. Como eu disse anteriormente para vocês, a Floresta da Tijuca ela se situa bem no coração da nossa cidade e ela é de extrema importância para a manutenção da vida e também das relações climáticas que acontecem na nossa cidade. Ela faz parte de um bioma chamado Mata Atlântica e, como nós podemos observar aqui, ela é de bastante extensão, ela é muito grande. E a sua extensão territorial equivale a 30 mil campos de futebol. Então, como nós pudemos observar, dada a sua extensão territorial, é bem fácil imaginar a quantidade de espécies que compõem e que estão ali interagindo naquele determinado ambiente. E agora nós vamos falar sobre um pouquinho delas e sobre as relações em que elas se estabelecem ali. Acompanhe aqui comigo novamente no slide. Bem, a Mata Atlântica ela abriga mais de 15 mil espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas. Mais de 2 mil espécies de vertebrados registrados pela ciência. 298 espécies de mamíferos. Mais de 900 espécies de aves. 200 espécies de répteis, mais de 300 espécies de anfíbios e mais de 350 espécies de peixes. Por aí já dá para a gente imaginar a quantidade de vida, a diversidade que este bioma abriga. E agora eu vou apresentar para vocês também alguns exemplares desses animais que compõem a fauna deste bioma. Acompanhe comigo. Os mamíferos, dentre as espécies, nós podemos citar o macaco-prego, o cachorro do mato, o tamanduá, a paca, a preguiça, a cutia, o ouriço, o gambá, morcegos e coatis. É uma pena que animais de grande porte, como por exemplo a famosa onça e a anta, tenham sido extintos ou colocado, em alguns casos, outras espécies em risco de extinção devido à caça desenfreada que durante muito tempo perdurou nesse ambiente. Agora vamos acompanhar as aves, os pássaros que embelezam a nossa cidade e que nos dão lindos cantos naquele ambiente que nós podemos observar. Acompanhe aí comigo. Dentre as aves, nós temos tucanos, tico-ticos, tangarás, pica-paus, tiês, muitas espécies de periquitos, entre os quais o periquito rico e a tiriba de testa vermelha. Você já deve ter ouvido aí da sua casa, do lugar onde você mora, o canto desses pássaros, de alguns pelo menos. E é uma coisa fantástica escutar e apreciar esses sons que vêm da natureza. Quando você tiver a oportunidade, e assim que esse tempo de pandemia acabar, embora o parque seja um espaço de ar livre e muito amplo, é bem possível que você faça essa visita com alguém que mora com você e aprecie de perto o canto desses pássaros. Agora vamos falar um pouco também sobre os anfíbios e os répteis que habitam este espaço maravilhoso e fantástico.
Vamos acompanhar aí essas espécies. Já entre os anfíbios e os répteis, nós podemos observar a existência de rãs, de sapos, entre os quais o sapo cururu, que você já deve ter ouvido em diversas músicas, além de variedades de lagartos e de cobras. É muito importante observar a função que esses animais, tanto os anfíbios quanto os répteis, eles têm na manutenção da vida desse parque, porque eles fazem também o controle populacional de muitos dos pequenos animais que compõem a fauna deste lugar. Mas agora nós vamos falar de outros animais, que são os insetos, que são invertebrados, ou seja, que não possuem coluna vertebral. Vamos falar um pouco deles, que tem uma função muito importante, dentre as quais a polinização das plantas. Acompanhe aí comigo. Entre os invertebrados, nós temos a presença de escorpiões, camarões de água doce, libélulas, besouros e, é claro, as lindas borboletas, que alegram o ambiente com as suas mais variadas e diversas cores. Agora que nós já conhecemos um pouco das espécies que habitam o ambiente da Mata Atlântica, eu trouxe para vocês uma proposta bem bacana, que é um jogo, e você poderá encontrar depois este jogo disponibilizado em algum link. É um jogo que fala um pouco dos níveis tróficos e da transferência de energia nas relações que esses animais estabelecem entre eles. Acompanhem comigo nesse jogo e nós vamos bater um papo à medida que perguntas forem aparecendo. Vamos lá? Bem, vamos começar o nosso jogo. É bem simples. Você vai rodar o dado, pará-lo e caminhar com o seu peão, o peão que você escolher. No caso, eu escolhi aquele peão roxinho ali, que é um macaco prego. Tá bom? Vamos ver qual vai ser o número que vai aparecer aí nesse dado. 4. Então, eu vou contar 4 casas e vou movimentar a minha peça bem lentamente. Agora, eu passo o turno para o próximo jogador, que vai fazer a mesma coisa. Vamos observar? Também apareceu o número 4. E à medida que o peão vai caminhando, pode aparecer ou não uma pergunta que deve ser respondida. Mas calma, a gente vai conversar sobre elas. 5, 2, 3, 4, 5. Opa, mais nenhuma pergunta. Tô bem, tô com sorte, hein? Vamos lá? Vamos ver, o meu amigo aí, o meu diretor tá jogando comigo, gente. Vamos ver se vai cair alguma pergunta para ele agora. Ih, caiu não, caiu não. Também tá com sorte, hein, Marcelo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 2 casas para mim. 1, 2. Opa, até agora eu tô com sorte. Vamos ver quem ganha, hein? Se vai ser eu ou se vai ser você. Vamos lá, Marcelo agora. 1 casa. Caramba, não tá aparecendo nenhuma pergunta pra gente, a gente tá bem, hein? 5 casas para mim. 1, 2, 3, 4, 5. Epa, caiu uma pergunta. Calma, calma, calma. Vamos ver o que aparece. Ah, de olho na cadeia alimentar. Observe os seres vivos acima e escreva em uma folha de papel que lugar eles ocupam na cadeia alimentar. Ah, fácil. A planta é um produtor, porque ela produz energia a partir da luz solar. A abelha é o consumidor primário. O passarinho é o secundário e o gavião é o terciário. Vamos lá? Marcelo, 4, 2, 3, 4. Caiu uma pergunta para você também, Marcelo. Vamos ver se consegue responder. Tô com medo agora, hein? Ah, essa é fácil. Complete a função dos seres vivos na pirâmide de energia abaixo. E as plantas, Marcelo, você sabe? Fácil, né? São os produtores. Eu já mencionei isso na minha resposta anterior. Mais uma jogada, também 4. 1, 2, 3, 4. Opa, mais uma pergunta. Vamos ver o que vem por aí.
Pirâmide da cadeia alimentar de novo. A cobra e o sapo. Fácil, vamos contar os níveis tróficos. Bem, se o rato e o outro são os primários, a cobra e o sapo são os consumidores secundários. Então, é um outro nível trófico. Perceberam? Temos o nível trófico dos consumidores primários, que é o segundo nível. O primeiro é ocupado pelos produtores. Vamos ver, mais uma jogada. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tô ganhando, hein, Marcelo? Tô ganhando, tô com mais sorte. Mais uma da pirâmide de nível trófico. Fácil. Se já temos aí os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários, adiante nós temos mais uma classificação de consumidores, os terciários. O último nível trófico, no caso dessa nossa pirâmide. Marcelo, 3, né? 1, 2, 3. Marcelo, eu acho que eu vou ganhar esse jogo. Não dá pra você, não. Tá sem sorte. Qualquer número que eu tirar, eu vou ganhar. 4, óbvio. Só precisava de uma casa aí. Cheguei, ganhei o jogo. E agora, o que eu posso fazer? Apreciar essa linda vista aí da paisagem lá do alto da nossa Floresta da Tijuca. Bem, aproveite para, assim que você tiver essa oportunidade, fazer essa visita ao Parque Nacional da Tijuca e à floresta. Você vai se encantar. Na aula de hoje, nós conhecemos um pouco sobre as relações entre os seres vivos e a cadeia alimentar, a transferência de energia que ocorre nessas relações em um determinado ecossistema. No caso, é um ecossistema que faz parte do bioma da Mata Atlântica. Espero que você tenha gostado e apreciado bastante dessa aula, que teve um pouco dessa interatividade com o jogo. E assim que você tiver oportunidade, pode fazer esse jogo com quem mora na sua casa com você ou com algum amigo. Bem, mas antes de encerrarmos a nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês um desafio super bacana. Agora que nós já conhecemos um pouco das espécies que fazem parte desse bioma da Mata Atlântica, você vai observar aí no slide que existem alguns nomes dessas espécies. E você vai escrever e desenhar essa cadeia alimentar representando os níveis de interação e esses níveis tróficos de transferência de energia. Agora é com você e até a próxima!